Pessoal, mais um vídeo para o nosso canal e hoje mostrar para vocês aqui como é que eu conserto as placas de celular aqui quando entra em curto, né? Essa aqui é a placa de um Motorola Moto G2 que não liga, a placa completamente em curto. E como é que a gente encontra ela aqui com o multímetro? Mostrar para vocês aqui como é que a gente consegue encontrar o curto na placa de celular usando o multímetro. Para você que é técnico iniciante, que ainda tem dificuldade em fazer reparo nas placas de celular. Para você que ainda é iniciante na manutenção de celular, passar aqui alguns macetes, algumas dicas de como encontrar o curto na placa de celular usando o multímetro. Coloca na escala de bip, essa escala que quando você topa as pontas que ela dá um bip, tá vendo? Nessa escala. O que acontece? Essa placa ela não liga e quando liga na fonte de bancada ela dá um consumo. E aqui nós vamos buscar o que? Componente que está bipando curto. Essa ponta preta aqui, você coloca ela no terra e aqui pode ser qualquer parte. Pode ser aqui, qualquer lugar onde você achar melhor. E com essa ponta aqui, você vai andar em toda a placa procurando aqueles componentes que está bipando curto. Tá vendo? Aqui é uma bobina. E qualquer técnico sabe que a bobina, ela não pode bipar assim, curto. Ela pode bipar assim, se você triscar de um lado e do outro, aí sim, porque ela dá continuidade, né? Então, assim, ela não pode bipar. O capacitor, diodo e resistor, eles bipam de um lado e do outro lado não pode bipar. Então vamos lá, aqui nós já temos algo errado. Então nós vamos marcar, aqui eu vou marcando todos os componentes que vai bipando curto. Marquei a bobina e vamos dar continuidade ao vídeo. Aqui bipou um lado, que é terra, beleza, o outro lado não bipou, tá bom o componente. Aqui a mesma coisa. Tá vendo? Esse aqui bipou de um lado e do outro também. Então vamos marcando todos esses que estiver bipando. Lembrando que aqui é o PMIC, o gerenciador de energia dessa placa. Aqui, mais um que está bipando curto, tá vendo? Marca todos eles. Esse tá bom, bipou de um lado e do outro não. Tá perfeito. Aqui a mesma coisa. Beleza, essa bobina não bipou. Aqui também não. Isso aqui tá bipando também. Lembrando que aqui é o PMIC, o gerenciador de energia da placa do celular. Esse aqui é uma placa de um Motorola Moto G2, mas pode ser qualquer placa de celular que entra em curto. É com esse procedimento que a gente trabalha aqui, para poder descobrir, chegar naquele componente defeituoso. Esse setor aqui a gente já... bem que tem mais um, tá vendo? Em cima. E uma coisa importante tá vendo? Todos esses estão bipando. E é importante você, colega técnico iniciante, presta bastante atenção nesse vídeo, porque tem muitos colegas técnicos por aí que quando pega uma placa nessas condições que tudo está bipando, já sai arrancando aqui todo mundo. E não é por aí. Vai prestando atenção, por enquanto nós vamos mapear ela. Vamos ver qual que é os componentes que estão bipando curto. Porque nem sempre esses componentes que estão bipando curto, eles todos que estão em curto. Eles são suspeitos.
Muito provavelmente é só um que está defeituoso e todos esses aqui que estão bipando curto faz parte dessa malha aonde tem um componente em curto. Por exemplo, um capacitor desse entrando em curto, todos esses componentes que estão nessa malha, eles vão bipar como se tivesse em curto. Daí a importância de você, companheiro técnico iniciante, prestar bastante atenção no vídeo para que você não tenha que remover todos esses componentes, porque na maioria das vezes só é um componente que está em curto e por conta daquele componente que está em curto, todos eles que tiver em curto vão bipar. Digamos que aqui, ó, eu tenho uma malha, tá vendo? Tem uma malha e nessa malha é cheia de componentes. Se um componente desse, um capacitor, entrar em curto, ele vai aterrar literalmente essa malha e, portanto, todos os componentes que estiver nessa malha vai bipar curto e aí o técnico iniciante fica todo perdido sem saber para qual lado vai, porque todos esses componentes estão bipando curto. Então, presta bastante atenção no vídeo, vai marcando todos os componentes assim que for bipando curto, para ver se a gente chega a dar uma solução para essa placa. Aqui a gente tem tido bastante êxito nos reparos de placa de celulares Android, mas é importante destacar que nem todas as placas a gente consegue também. Ó, aqui é o setor de imagem dele, e aqui a gente já pegou um capacitorzinho também bipando. E aqui nós vamos marcando todos eles, para depois a gente ver o tanto de componente que está bipando curto. Aí quando ele bipa de um lado, tá vendo? Ó, do outro não, tá bom. Ó, tá bom, só bipou de um lado. Ó, uma bobina aqui, ó, não pode bipar nem de um lado nem do outro, e aqui ela tá bipando dos dois lados. E aí eu pergunto para você, há uma probabilidade dessa bobina estar em curto? Nenhuma. Isso só reforça, companheiros, aquilo que eu falei para vocês, de que quando um componente está em curto, todos os seus componentes que estão naquela malha vai bipar curto, entre eles a bobina. Por isso da importância de ficar atento aí no vídeo e vamos prosseguir. Ó, mais um capacitor. Obviamente que se a bobina aqui está em curto, está bipando curto, esse capacitor também vai bipar, porque ele está na mesma malha. Presta bastante atenção, companheiros, técnico iniciante, e você que é nossos clientes, também inscrito do meu canal, preste bastante atenção para vocês verem como que é feito a manutenção nas placas de celular. Esse é o mundo da manutenção de celular. Aqui a gente chegou já lá em cima, foi marcando, vamos ver todos esses componentes. Ó, aqui tem mais outro bipando curto. Ó, mais outro. Pronto. Esse lado, companheiros, a gente já encerrou esse lado. Aqui tem, ó, que tá bipando curto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes bipando curto. Aqui, só do outro lado. Vamos para esse outro lado agora também. E aqui a mesma coisa, o preto é o terra, você coloca na blindagem, com a ponta direita, a ponta vermelha você vai nos componentes. Um lado é normal bipar, o outro é positivo, portanto não pode bipar, ó, e não bipou, tá bom, ele deu valor. Aqui, ó, é o conector da bateria, e tem dois capacitorzinhos aqui também, ó, bipou porque é o terra, o outro lado não bipou, significa que esse componente está perfeito, e se esse aqui está perfeito, obviamente que esse vai estar também, porque está na mesma malha, tá vendo?
Esse lado aqui tá mais tranquilo. Aqui, ó, peguei... não peguei nenhum aqui ainda. Vamos ver aqui na parte de cima. Pessoal, é importante que todos esses componentes, não importa o tamanho do capacitor, mede todos eles. Lembrando que o capacitor só pode bipar de um lado. Tá, ela bipou aqui, do outro lado não pode. Tá perfeito. Ó, perfeito. Perfeito. Então, o problema da placa está desse lado. E aqui, desligar o multímetro aqui, dar uma explicação melhor para vocês aqui. Assim, ó. Certamente, aqui, esses componentes estão bipando curto porque eles estão numa malha que está aterrada. Uma malha que está em curto e, por conta disso, todos esses componentes tá bipando curto, mas aqui se tiver um ou dois componentes em curto. E como é que eu faço agora aqui? Para poder descobrir esses defeitos, eu uso duas ferramentas. A primeira foi o multímetro, para poder a gente marcar os componentes aqui que estão na malha defeituosa. E a outra que nós vamos usar é a fonte de bancada. O que acontece? Esses aqui a gente já pegou qual que é que estão bipando curto. Então agora nós vamos fazer o que? Injetar a tensão na malha e perceber se alguns componentes desses estão aquecendo. Porque um deles vai ter que aquecer, ou mais de um. E para a gente saber qual que é, só injetando a tensão. Eu vou tirar as luvas agora, porque na hora que eu injetar a tensão na malha, eu preciso ir colocando o dedo em cima deles para mim ver qual que é aquele componente que está aquecendo mais do que os outros. E aquele componente que estiver aquecendo, certamente ele é o causador de tudo isso aí. Só e aqui eu coloco a minha fonte de bancada em 4 volts e 2 amperes para começar. E aqui, ó, aqui é o terra, digamos assim, tanto faz se colocar esse jacarezinho aqui é o terra, tanto faz se colocar ele aqui no conector, como colocar na blindagem, ou nesses lugares aterrado aqui amarelo, qualquer lugar é a mesma coisa. E o positivo eu faço aqui, ó, eu coloco uma agulha aqui, tá vendo? Para poder injetar a tensão na malha. E aqui eu vou injetar aqui, ó. Ó, e aqui, ó, a fonte disparou, me indicando que, ó, que há curto total aqui, ó. Ó, e aqui, tá vendo? Eu vou, ó, apalpando todos os componentes, tá vendo? Para ver se algum deles está aquecendo. Aqui nesse meio tá tranquilo, ninguém se manifestou aqui, ó. Ó. Até agora ninguém se manifestou. Não. Vamos ver aqui embaixo, que aqui tem 2 também. Ó, e aqui, ó, o curto tá nessa região aqui, ó, aqui embaixo. Na hora que eu injeto lá, ele aquece que, ó, tá vendo? Chega pelo meu dedo aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó, esse aqui tem 2 capacitores. Tem o menorzinho aqui, ó, e tem o maiorzinho. Nesses casos aqui, ó, quando aquece aqui, você não vai saber qual dos dois está aquecendo aqui, porque eles estão muito juntinhos aqui. Se eu jogar no microscópio, eu vou perceber lá, mas aí não tem como vocês perceber aqui. Nesse caso, eu vou fazer o que, ó? Eu tiro primeiro esse maiorzinho aqui, ó. Eu tiro ele. Se o curto permanecer, eu tiro o outro. Mas a princípio eu vou tirar isso aqui, ó. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Nem vou jogar o ar quente. Eu vou simplesmente empurrar ele para lá, quebrar a solda dele, tá vendo? Ó, devagarzinho, tá vendo? Vai empurrando, ó. Ó, pronto, tá vendo? Aqui ele já soltou, ó.
E agora aqui, como é que eu sei se é ele ou não? Tem duas maneiras. A primeira é eu já injetar a tensão aqui. E a outra é eu vir com o multímetro e colocar na escala de bip de um lado e do outro, e ele não pode bipar. Se ele bipar, ele é o causador. Vamos lá ver logo aqui no multímetro. Tá vendo? Quando eu topar ele aqui, ó, uma ponta de um lado e outra do outro, ele não pode bipar. Se ele bipar, é que ele está com defeito. Ó, tá vendo? Ó? Bipou, ó, e zerou lá, indicando que, ó, que esse componente ele está queimado. Ele não pode bipar assim, tá vendo? Então, se ele bipou, é que está queimado. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos em todos esses, vamos injetar tensão de novo aqui no mesmo lugar, para ver se o curto foi embora. Primeiro a gente já pode até ver aqui, ó, ele estava bipando o curto. Ó, agora, se o curto foi embora, ele não pode mais bipar, vamos ver. Ó, tá vendo? O curto foi embora, tá vendo? Ó, bipou de um lado, se lembra que ele estava bipando de um lado, ó, e do outro que eu marquei de vermelho, tá vendo? Ó, já não tá mais, ó, bipou de um lado, ó, do outro não. Aqui, ó, bipou de um lado, ó, não bipou mais. Esse aqui é a mesma coisa, ó, não bipou e aqui tem que bipar, que é o terra, tá vendo? Ó, e aqui não bipou. Ó. Agora nós vamos fazer o seguinte. É importante isso aqui, para desse cara aqui, ó. Ele que era o defeituoso, não sei se você está lembrado, eu falei no vídeo, que quando tem um capacitor, tem uma malha, e no meio dessa malha é cheio de componentes, tá vendo? Por aqui vocês veem, tem esse aqui, tem mais outro, isso aqui tudo está na mesma malha. E quando um desses entra em curto, todos aqueles componentes que na malha estiver vão bipar curto. Daí a importância de ver o vídeo, rever para vocês aprender aí e aplicar esse método aí nas assistências técnicas de vocês, colegas técnicos que está começando agora, porque os técnicos mais velhos já sabem como é que faz isso. Então aqui é mostrar um pouco para vocês do dia a dia do nosso trabalho aqui na bancada. Aqui a nossa assistência técnica ela é bem corrida. Gostaria de fazer até mais vídeo para vocês verem aí um pouco do nosso trabalho, mas por conta da correria, obviamente que não dá porque é muito corrido. Mas a gente tem por hábito aqui tirar todo dia um trabalho para poder fazer filmando e mostrar para vocês ver, compreender aí e aplicar aí nas assistências técnicas de vocês. Agora nós vamos botar aqui no frontal para a gente ver se esse celular já liga. Lembrando que aqui é um Motorola Moto G2, mas esse método aqui é para qualquer celular. Qualquer celular que entrar aí que não liga, para quem curto, faz isso aí. E não sair arrancando todos os componentes da placa, porque se você for tirar todos os componentes que está bipando curto, você fica doido, porque dificilmente você vai chegar naquele componente, porque são vários aí. Ó, aqui coloca a bateria e vamos ver se ele já liga. Pessoal, então aqui ele não ligou, mas a gente está vendo aqui, ó, a bateria ela está desativada. Eu preciso de 3.7 aqui, ó, para poder de 3.7 dela ligar. Tá vendo? Ela está 3.4. Obviamente que não vai ligar. Então vamos fazer a ativação dela. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, até porque vocês técnicos sabem como é que faz para poder ativar uma bateria. Então o que acontece? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou ativar ela e já já a gente volta com o vídeo de novo. Então aqui a gente já fez a ativação, agora vamos ver se a placa já liga. Vou colocar ela aqui. Aí aqui a gente vai tentar startar ela. Aqui é o botão de ligar.
Pronto, e aqui ó, a placa já está ligando, que a posição ali estava meio complicada, como o celular está aberto, a posição ficou um pouco meio complicada, mas aqui a gente percebe que, ó, que ela já está ligando. Pronto, tá vendo aqui? Já ligou, tá vendo? Deu tosto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o componente que estava defeituoso. Deixa eu botar ele aqui. Ó, ligou, funcionando, tá vendo? Funcionando tudo. E ó, o probleminha aqui, ó, vou botar aqui no papel branco, fica melhor para vocês ver aí, tá vendo? Esse carinha aqui era um capacitor, e por conta desse capacitor que estava em curto, todos aqueles componentes que lá estavam naquela malha também estava bipando curto, mas na verdade era só um componente que estava queimado, né? Como eu costumo sempre dizer aqui, que quando um componente entra em curto, todos aqueles componentes que estiver naquela malha, ele vai bipar curto. Por isso da importância de prestar bastante atenção no vídeo para vocês entenderem e praticar aí, sobretudo vocês, colegas técnicos iniciantes, como reparar uma placa de celular. Então aqui termina mais um vídeo, e eu aproveito essa oportunidade para mandar um abraço aqui caloroso para cada companheiro e companheira inscrito do meu canal. E você ainda que não é inscrito, mas que está vendo esse vídeo, se inscreva aí no canal. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, vídeos esses voltados para o mundo da manutenção de celular. Um forte abraço e muito obrigado, pirada. Tamo junto.